São 8 poltronas e são 8 pessoas que você vai colocar lado a lado. Qual é a restrição? Gomes e Oliveira não podem ficar juntos. Ó, não podem ficar juntos. O que você faz? Minha sugestão. Primeiro, pense no total. Imagine que não tem essa restrição. São 8 pessoas em 8 lugares. O que você vai fazer? Você vai permutar essas 8 pessoas nesses 8 lugares. Tá? Segundo, qual o problema? É de Gomes e Oliveira ficarem juntos. Então faz de conta que eles vão ficar juntos. Porque daí você ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E o que você faz com essas 7 pessoas? Você permuta. Só que veja, Gomes e Oliveira podem ficar juntos nessa ordem e, entre eles, permutar. Só que veja, você não quer isso. Então, para você determinar o total vai ser isso aqui, ó. Você pega todas as possibilidades e tira o que não pode acontecer. Você vai tirar a permutação dos 7 vezes a permutação dos 2. No nosso caso, nós vamos ficar com o fatorial de 8 menos o fatorial de 7 multiplicado pelo fatorial de 2, tá? Ele vai querer que você calcule isso. Então, uma sugestão aqui, ó, observe. Na hora de você fazer os cálculos e deixar indicado como fatorial, você pode, por exemplo, pegar esse 8 fatorial e expressar como 8 vezes 7 fatorial, né? Esse 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Eu vou até mudar a ordem aqui, ó. Ficaria 2 vezes o próprio fatorial de 7. O que daria para a gente fazer? Tá vendo esse fatorial de 7? Você coloca em evidência. Ao colocar em evidência aqui dentro, ó, sobra o 8 menos o 2. É aí que aparece a resposta que o autor colocou. Esse 8 menos 2 é 6, eu multiplico 6 pelo fatorial de 7. Essa é a resposta, entendeu? Do total, você tira o que ele não quer que aconteça. Você chega na resposta. Existe aqui uma restrição. Tem 2 pessoas das 5 que não podem ficar juntas. Sabe como é que você faz? Uma ideia. Calcule todas as possibilidades, né, sem nenhuma restrição. Então, bastaria permutar essas 5 pessoas. Agora, calcule aquele número de permutações em que essas 2 fiquem juntas. Ora, se você quer que as 2 fiquem juntas, é como se você tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pessoas. Permuta as 4 pessoas, só que não esqueça o seguinte: elas podem ficar juntas nessa ordem e entre elas trocar as posições. Permutação de 2. Então, do total, sabe o que você vai fazer? Deste total, você tira a restrição. Você tira aquilo que você não quer que aconteça. Você não quer as 2 juntas. Esse é o raciocínio. Fatorial de 5 menos, aqui você ficaria com fatorial de 4 e aqui fatorial de 2. Vamos ao cálculo? Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Fatorial de 4 é o 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o fatorial de 2 é 2. Resultado, gente, observe aqui embaixo, nós vamos ficar com 120 menos esse 48, portanto, o número total seria 72. 72, portanto, é a resposta. Veja só, são 5 algarismos, 2, 3, 4, 6 e 7, que você vai misturar, que você vai permutar. Mas você quer que o número seja menor do que 62.437. Então, sugestão. Vamos construir todos os números menores para ver qual é a posição que esse vai ocupar. Garanta que ele vai começar em 2. Se ele começar em 2, necessariamente é menor do que 62.000, porque vai ser 20.000 e alguma coisa. Ou começando em 3, 30.000 e alguma coisa. Ou começando em 4, né?
Agora, preocupação sua, quando começar em 6, que é na ordem crescente, seria o próximo. Se você colocar em 6, vai ter que necessariamente colocar 2 aqui. Para ser menor do que esse, só tem uma possibilidade, começando em 3 aqui. Os outros 2 você vai permutar. Agora note, o próximo seria 6, 2, 4. Mas se o próximo é 6, 2, 4, já é maior do que esse aqui, ó, né? Então já vai ser maior do que esse. Conclusão. Esse é o total de números menores. Como é que você vai fazer? Você vai ter aqui, ó, 3 vezes a permutação dos 4, sim, porque, ó, em cada situação aqui, você permuta os 4 algarismos que sobraram, tá? Por isso é 3 vezes a permutação de 4. E aqui só tem uma possibilidade, que seria permutar os 2 que sobraram. Então, o resultado, você vai ter 3 vezes o fatorial de 4, somado com o fatorial de 2. Esse n vai dar fatorial de 4, seria 24. 24 vezes 3, 72. 72 mais fatorial de 2, que é a mesma coisa que 2. Isto é, a quantidade de números menores, 74. Qual é a posição daquele número que você quer? A posição que ele vai ficar nessa ordem crescente é esta, é da ordem 75. Apenas um comentário para deixar isso claro. Ó. O próximo número que você escreveria aqui seria 6, 2, 4. E 6, 2, 4, necessariamente, se você colocar 7 aqui, vai ser maior. Então teria que ser 3. E se for 3, é 7. Ou seja, o próximo número é o que você está querendo. Resposta 75, portanto. São 8 pessoas em fila, só que 3 dessas pessoas querem ficar sempre juntas. Não estipulou a ordem. Então, sabe o que você faz? Faz de conta que é uma pessoa só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Para você calcular, o número total de possibilidades seria permutação dessas 6. Considere essa aqui como se fosse uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que tem um detalhe. Além disso, elas podem ficar juntas em qualquer posição, mudando a ordem entre elas. Você permuta essas 3 pessoas. O que vai dar isso? Fatorial do 6 vezes o fatorial do número 3. E ele deixou indicado a resposta exatamente assim. É o que aparece na letra C. Observe que são 6 amigos, tá? Eles vão ficar sentados lado a lado, mas tem um problema. São 4 meninas e são 2 meninos. Ele quer que os 2 meninos ocupem essas 2 posições aqui. Então, como é que você vai fazer? Coloca já esses meninos aqui. Raciocínio seu. As 4 meninas, você vai permutar as 4 meninas nesses 4 lugares. E cuidado agora. Os 2 meninos podem ficar nessa posição, mas entre eles podem trocar de posições. Por isso que você permuta os 2. Você troca as posições entre eles. Então isso aqui vai te dar um fatorial de 4 multiplicado por um fatorial de 2. Esse fatorial de 4, 24. Então você fica com 24 aqui. Tá? Fatorial de 4. Que seria a mesma coisa que 24, tá? Pagar com a mão não é legal, 24. E vezes o fatorial de 2, que é 2. Conclusão, isso aqui vai te dar 48. Ao todo são 48 possibilidades disso aqui acontecer. São 6 pessoas colocadas em fila e 2 não querem ficar juntas. Raciocínio. Parta primeiro do total, sem restrição. O total seria pegar as 6 pessoas e trocar todas as posições.
Calcule agora aquela que tem duas pessoas que vão ficar juntas, né? Se duas vão ficar juntas, é como se você tivesse uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, para permutar. Então você permuta as 5 pessoas e você garante que as duas vão ficar juntas. Só que se você fizer apenas isso, você garante que elas vão ficar juntas nessa ordem. Então, entre elas, elas podem trocar de ordem. Agora vem o raciocínio. Você não quer que isso aconteça. Então, do total que seria a permutação de 6, retira ou tira aquelas possibilidades que você não quer que apareça. Então, o resultado vai ser fatorial de 6 menos fatorial de 5, que é a permutação de 5, vezes o fatorial de 2. Aqui um detalhezinho em termos de cálculo. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 720. Esse 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 120. Então, o total vai ser esse 720 tirando 240. Se você fizer isso, resultado 480. Essa é a resposta. Do total, tira o que não pode acontecer. Essa é uma boa saída. Aqui as letras L, E e G devem permanecer juntas. Então você vai formar os anagramas, mas garantindo que essas 3 fiquem juntas. Sabe o que você faz? Você vai fazer de conta que essas 3 representam uma letra só. E ele quer que as 3 apareçam juntas em qualquer ordem. Então, se isso aqui for uma letra, 1, 2, 3, 4, o total de possibilidades vai ser permutação dessas 4. Como é em qualquer ordem, significa que entre elas podem trocar de posições. Então, vezes a permutação de 3, tá certo? Fatorial de 4 aqui, multiplicado pelo fatorial do 3, tá certo? Isso aqui vai ser, fatorial do 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. E aqui o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 6. Ao multiplicar isso, você vai chegar na resposta 144. Tá aí, ó. Essa é a resposta, portanto. Bom, a restrição aqui é o seguinte, você vai pegar a palavra vestibular e fazer todos os anagramas, porém, você quer que essas consoantes aqui, ó, fiquem juntas, em qualquer ordem. Então garanta que elas vão formar uma letra só. As outras letras, que são as 4 vogais, você posiciona. Então, se você considerar isso aqui como uma letra apenas, seria 1, 2, 3, 4, 5. Você vai pegar estas 5 letras e permutar, mudar as posições. Só que veja, além disso, as consoantes podem ficar juntas nessa ordem ou misturando. Como são 6, você permutaria 6. Resultado, você vai ficar com fatorial do número 5 aqui, multiplicado pelo fatorial do número 6. Esse fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Já o fatorial de 6 te dá 720. No momento que você faz 120 vezes 720, você acaba chegando na resposta 86.400. Tá? Observar bem qual é a restrição, que acho que não tem problema daí para você. Esse é um problema um pouquinho diferente e exige um pouco mais. Você quer soluções inteiras, x, y vezes z igual a 30, tá? Que são dadas na forma de ternas ordenadas, ou seja, as soluções você pode mudar a ordem entre elas. Então perceba bem. Se são números inteiros positivos e distintos, porque ele fala isso que x, y e z são distintos.
Quais as possibilidades que você tem para que esse produto seja 30? Uma ideia para você começar seria você fixar primeiro o 1. Se você colocar 1 aqui para que o produto seja 30, ó, uma possibilidade seria 1 vezes 3 vezes 10. Os três são distintos, satisfazem a condição. Se você continuar fixando 1 aqui, o outro vai poder ser 2, e 2 vezes 15, isso aqui vai dar 30. Se você fixar o 1, pode ser 5, e daí o outro 6. Com 1 não vai ter mais. Aí por 2, na hora que você fixa o 2, é 2 vezes 3 e vezes aqui o 5. Tá? 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui vai te dar 30 exatamente. Ah, eu vou fazer aqui ó, o 1, o 6, eu vou fazer o 1 e o 30. Não pode, você não pode repetir. Então, como são distintos, essas são as possibilidades. Agora entra um problema sério. Você vê, ó, você tem 4 possibilidades aqui. Além de você ter essas 4 possibilidades, como as soluções têm que ser escritas como ternas ordenadas, você pode, em cada caso aqui, ó, permutar os 3 resultados. Se você assim proceder, o número de ternas ordenadas vai ser dado por 4 vezes o fatorial de 3. Acontece que o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 4. Isso aqui vai te dar 24, que seria a resposta dessa questão. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, serão 5 camisas, né, 5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos. Ela vai ajeitar isso numa prateleira, mas ele quer que as roupas do mesmo tipo fiquem juntas. Tá? Como é que ela pode fazer? Por exemplo, se você pegar as 5 camisas aqui, você pode, entre elas, se você fixar essa posição para as camisas, mudar a ordem entre elas. A mesma coisa em relação às bermudas e a mesma coisa aqui em relação aos casacos. Você teria permutação de 2. Só que note, olha só o que vai ser o total. O total não vai ser simplesmente permutação de 5, permutação de 3 e permutação de 2. Porque você pode deixar essas roupas juntas, mas os tipos de roupas, que são 3 tipos, você pode ainda permutar esses 3 tipos. Você pode colocar as camisas por segundo, as bermudas em primeiro. Você vai permutar entre elas. Esse é o perigo desse tipo de questão. Aqui você fica com fatorial de 5, fatorial de 3, fatorial de 2 e vezes o fatorial de 3 que aparece à direita. Vamos aos cálculos. Ó. Podemos dizer que isso aqui vai ser, bem, fatorial de 5 vai ser 120. Na hora que você faz fatorial de 3, é a mesma coisa que 6. O fatorial de 2 vai ser 2, ao passo que o fatorial de 6 vai ser igual a 6. O resultado, aqui você vai ficar com 720 e 720 vezes o 12. Ao efetuar esta multiplicação, sua resposta é 8.640. Esse é o total de possibilidades, portanto.